Gente querida, que Deus abençoe cada um de vocês e dê muita força para ainda que acredite na justiça e na verdade neste país, porque realmente está difícil, viu, gente? Mas prestem muita atenção. Acabaram de confirmar agora há pouco, que eu já vim trazer para vocês. Fiquei sabendo e não acreditei dessa notícia. Foi confirmada há pouco uma autoridade de peso, viu? Nome bem de peso do governo. Uma grande autoridade acabou de ser demitida às pressas e o motivo chocou a todos. Eu, quando vi, fiquei perplexa. Gente, o motivo foi por vazar dados sigilosos do governo. Isso mesmo, gente, essa grande autoridade vazou dados sigilosos do governo e ainda tem um deputado aliado de Bolsonaro, figura de peso, viu? Gente importante da direita que simplesmente resolveu dar um chega lá em Flávio Dino. Segundo informações de bastidores, Dino ficou furioso. O homem ficou possesso, virado no giraia. E segundo fontes internas, gente, o clima ficou tão tenso no STF que já estão até preocupados com o desdobramento dessa história. E como se não bastasse, vem uma bomba aí, um áudio proibido que expõe Moraes em um dos momentos mais tensos do STF. Por essa, Alexandre de Moraes não esperava, um grande aliado de Bolsonaro. Um desafeto grande de Moraes resolveu revelar tudo nesse áudio devastador contra o ministro. É algo tão sério, gente, tão delicado, que entrega detalhes sobre ações de Alexandre de Moraes que podem abalar profundamente o STF e derrubar o ministro de vez. Por aí vocês tiram, o dia hoje na política está pegando fogo. Mas vocês acham que parou por aí? Não, não parou. Ainda teve o presidente da casa, Hugo Mota. Sim, o presidente da Câmara dos Deputados cansou das interferências constantes do STF e deu uma bronca pesada nos líderes partidários. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que abalou o STF, principalmente Brasília. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Mas antes de eu trazer essas e outras notícias, eu gostaria que vocês vissem este vídeo que acabou de sair, gente, aonde Marcel Van Hatten traz denúncias gravíssimas e fala sobre aquela CPI e ainda traz uma verdadeira bomba envolvendo o governo Lula, que com certeza vai chocar vocês. Mas antes, olhem o que aconteceu com mais um líder da direita. Vocês não vão acreditar o que estão fazendo com Nicolas Ferreira. Olhem o que vai dizer Alexandre Garcia. Na tribuna da Câmara, Brasília, condenou o Nicolas Ferreira a pagar 200 mil de indenização porque ele usou aquela peruca, né, e se disse a deputada Nicole na tribuna da Câmara. Segundo a juíza, isso é a primeira instância federal, juíza federal de Brasília. Segundo a juíza, ele desbordou dos limites do direito à livre manifestação e constituiu um verdadeiro discurso de ódio. Bom, o que é um verdadeiro discurso de ódio? O que um verdadeiro discurso de ódio é diferente de um discurso de ódio? Em primeiro lugar, porque é o verdadeiro. Isso é uma questão de lógica, de comunicação. Mas desbordou dos limites do direito à livre manifestação. Direito com limite, sim. Mas onde está o limite? Qual é o limite? Esse direito de deputado e senador, eu sinto muito, é absoluto porque está escrito quaisquer. E não tem salvo ser, não tem condicionante, o que tem é um ponto final naqueles 53. É tão óbvio, tão claro, tão fácil de interpretar. Não precisa sequer interpretar, basta ler. Eu queria... Eu não consigo, né? Ele quis mostrar na tribuna o óbvio, que a mudança de aparência não muda o sexo. Isso é liberdade.
Gente, realmente anda acontecendo coisas estranhas no nosso Brasil. Mas o que eu vou trazer para vocês já já é um áudio bombástico que coloca Alexandre de Moraes em uma situação bem delicada. Mas antes de eu trazer a cereja do bolo, eu gostaria que você visse o que vai dizer agora Marcel Van Hatten, algo que acabou de acontecer e eu quero trazer de primeira mão para vocês. Urgente, deputado Marcel Van Hatten comemora a saída de Carlos Lupe, diz que espera que a CPI do roubo do INSS seja pautada, ainda traz informações importantíssimas nesse vídeo, que com certeza deixou a esquerda e Luiz Inácio Lula da Silva do PT furioso, viu? Aqui Marcel Van Hatten não poupou palavras. Olha Pessoal, o que ele disse. Acaba de sair a notícia, Carlos Lupe faz nota oficial em que se demite do governo Lula. O ministro da Previdência, que não fez nada quando soube de fato do que estava acontecendo no INSS para evitar o roubo dos aposentados. Se tivesse feito, não tinha acontecido tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Ele acaba de anunciar a própria demissão e eu coloquei no título aqui que a CPI da Câmara, que eu assinei, siga seu curso, faça a investigação de todos os que roubaram os mais vulneráveis. É um absurdo, é hediondo, é monstruoso que tenham, inclusive, focado naqueles mais velhinhos, mais idosos, naqueles que tinham deficiência, justamente porque teriam mais dificuldade em descobrir que estavam sendo roubados. É absurdo, absurdo, absurdo. E finalmente, depois de toda essa semana, inclusive na quarta-feira, vocês viram, Carlos Lupe esteve na Câmara, eu estive lá ao lado de uma aposentada, Dona Eximar, que veio, nos procurou, veio à Câmara dos Deputados para falar sobre a situação e disse que foi roubada, comprovou com os documentos e de fato foi. Depois de toda essa repercussão de 6 milhões de brasileiros, muitos ainda descobrindo agora e vão descobrir mais ao longo dos próximos dias que foram roubados, finalmente Carlos Lupe se demite. Devia ter feito isso há muito tempo. Lula devia ter demitido ele, sei lá. E agora a CPI vai tomar seu curso e assinei também um pedido de impeachment do Lula em virtude da fraude no INSS e o crime de responsabilidade do presidente da República nesse caso, que é hoje já inconteste. Por isso, eu entrei nessa live aqui, estou num estúdio de gravação, vocês devem ter percebido, um assunto que ainda vou publicar a respeito dele, vou falar a respeito do que estou fazendo aqui no estúdio de gravação em Porto Alegre, mas parei as gravações justamente para poder dar essa notícia de que finalmente Carlos Lupe saiu do Ministério da Previdência, uma vitória grandiosa da oposição, uma vitória grandiosa do Brasil, a gente vinha cobrando isso, e agora os próximos passos é que a CPI investigue a fundo como se deu todo esse rombo no INSS sob o nariz do ministro do Lula e por que o Lula levou tanto tempo também para tomar uma providência. Na verdade não tomou porque a notícia oficial é que o Lupe se demitiu, ainda tem isso. Tem a CPI, tem o impeachment do Lula que vai ser protocolado, do Evair de Mello, a CPI do Coronel Crisóstomo. Muita água vai rolar ainda por baixo dessa ponte. Conte com a gente na Câmara dos Deputados, conte comigo sempre. Valeu, pessoal. Pelo menos uma notícia, apesar de não ser exatamente boa, que nos deixa com esperança de que as coisas daqui para frente vão ser apuradas com o rigor necessário e a gente vai ficar em cima. E agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção que vai dizer Alan dos Santos. Alan dos Santos, que é aliado de Bolsonaro e desafeto ferrenho de Alexandre de Moraes, dá para entender até o porquê que Alexandre de Moraes tem tanta raiva de Alan dos Santos. E não é só ele, não. Tem mais ministro com raiva, porque ele coloca mesmo o dedo na ferida e traz tudo que ninguém tem coragem de falar. Ele está lá nos Estados Unidos mexendo seu pauzinho e já falou que enquanto não conseguir derrubar o ministro, ele não vai sossegar. E aqui ele trouxe informações importantíssimas. Um áudio bomba vazou e Alan dos Santos vai revelar tudo.
Este áudio, gente, que vazou agora, pode realmente derrubar o ministro. E vocês vão entender o porquê através desse vídeo. Aqui, Alan dos Santos não poupou palavras e nem ninguém. E a cereja do bolo vem neste momento. Só assistam, gente. Conseguíssemos, deixa eu só acompanhar, que é com relação ao que o Glenn Greenwald acabou de dizer. O Glenn Greenwald anunciou que se ele tiver mais dados, né, se ele conseguir mais materiais para expor o Alexandre de Moraes, que ele o faria. Né? Isso é o que ele disse. Então, como ele falou que se ele conseguisse mais dados, imagine então se nós conseguíssemos mais dados. Aí eu estou usando aqui as minhas fontes, contatos, tentando ver com o pessoal, quem amigos meus poderia falar com o pessoal no Senado para tentar ver o que pode ser obtido. E eu recebi esse áudio aqui que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Eu tenho que tirar aqui a live, né? Porque eu fico acompanhando ao vivo o programa. Então tem que fechar aqui para aumentar o volume e ouvir aqui. Vamos ouvir esse áudio aqui. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá, agora vai. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, pensando muito na minha segurança da minha família e que já estou aqui pensando bem disso sobretudo. E em breve, assim que eu estiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Uau! Ele não estará, então, na audiência, né, onde está o Glenn, onde já falou o Sérgio Tavares, porque ele está se protegendo, né, procurando um local seguro. Eu não sei ainda qual o local, mas obtive então esse áudio, mostrando que à medida em que ele conseguir estar em segurança, ele também quer falar mais coisas. Essa audiência de hoje é de extrema importância. Parabéns aí ao Flávio Bolsonaro, ao Girão, por terem feito essa audiência no momento importante do Brasil, onde a gente está vendo tudo desmoronar. Ter o Senado começando a tomar uma postura mais firme. Parabéns ao Eduardo Tagliaferro por dizer ao público, né, dizer às pessoas, olha, assim que eu conseguir estar em segurança, que foi o que eu fiz também, né? Assim que eu consegui estar em segurança, eu pude denunciar aquela questão das maletas de escudo telefônico. Sabia que eu não podia falar daquilo estando no Brasil. Então, Bom, gente, aqui ficou claro, né? Ele está sendo ameaçado, correndo risco de vida. Vamos dizer que ele virou um arquivo vivo, assim como Alan dos Santos. E é por isso que eles têm tanta raiva de Alan. Mas sabe quem também resolveu tomar uma postura bem mais firme? Cansado das interferências do STF? O presidente da casa, Hugo Mota. Ele impôs que vai ter que ser feita alguma coisa
ou vai virar um puxadinho do Supremo, o Congresso. E é verdade, né, gente? O Congresso já está virando o puxadinho do Supremo faz muito tempo. Mas Hugo Motta resolveu se manifestar e eu gostaria de trazer os detalhes e destaque dessa notícia agora para vocês. Que, segundo informações, não deixou os ministros nem um pouco contentes, viu? Foi furiosos. Mas quem ficou furioso mesmo foi Flávio Dino, com essa atitude desse líder da direita, que eu vou trazer para vocês já já. Mas antes, olhem o que falou Hugo Motta. Motta dá bronca em líderes por interferência do STF. O que será que está acontecendo por trás dos bastidores que eles estão começando a se incomodar? Para chegar neste ponto é porque deve ter muito mais caroço por debaixo desse angu do que nós podemos imaginar, né? Presidente da Câmara reclamou do ofício do ministro Cristiano Zanin sobre o caso Ramagem enviado depois da provocação do PT. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deu uma bronca nos líderes da reunião realizada na manhã desta quarta-feira. O motivo foi o envio do ofício ao STF pelos deputados que motivam a interferência do judiciário. Deputados disseram que Motta apresentou uma firmeza poucas vezes sentida. O presidente se referiu especificamente ao ofício enviado pelo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, pedindo que o STF se manifestasse sobre o recurso que suspende a ação contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL, acusado de tentativa de golpe de Estado. A provocação do petista foi respondida com um ofício do ministro do STF, Cristiano Zanin, dizendo que a Câmara dos Deputados não poderia suspender a ação contra a Ramagem em sua integridade. E, de acordo com o ministro, a suspensão só poderia valer para os atos cometidos por Ramagem depois da posse como deputado, o que não é o caso da denúncia que o tornou réu. Segundo Zanin, a trama golpista ocorreu antes da posse, por isso o parlamentar deve continuar respondendo o processo. O ofício, é lógico, irritou Motta, que considerou a manifestação uma interferência do judiciário no legislativo. A insatisfação foi demonstrada na reunião da quarta-feira. A verdade é uma só, é sempre PSOL, PT, recorrendo ao STF. Eles foram avançando aos poucos. E quando eles conseguiram ver que eles estavam no máximo do poder, aí eles fizeram o que eles vêm fazendo hoje. O tempo todo agredindo, tentando interferir em todos aqueles deputados ou senadores que são importantes para 2026. E desta vez não foi diferente, foi o Flávio Dino, mas ele levou uma invertida porque o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, não deixou barato e disse que está respaldado pelo artigo. Olhem o que ele disse. Vamos entender? Líder do PL diz que não vai se explicar a Dino, não. O ministro do STF quer que Sóstenes Cavalcante se manifeste sobre o acordo de distribuição de emendas de comissões. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, enviou um ofício ao ministro do STF, Flávio Dino, em resposta à intimação, que o magistrado pede explicações em até 48 horas ao congressista sobre as declarações que fez sobre o acordo de distribuição de emendas e comissões. Sóstenes Cavalcante declarou no ofício a Dino que não prestará esclarecimento e ainda citou a Constituição Federal. Aspas para Sóstenes Cavalcante. Na qualidade de deputado federal e líder do PL, amparado no disposto do artigo 53 da Constituição Federal, conseguindo que fique eximido de apresentar quaisquer explicações sobre o conteúdo da referida entrevista concedida exclusivamente no âmbito do exercício do mandato, disse Sóstenes Cavalcante. O artigo 53 da Constituição estabelece inviolabilidade de deputados e senadores civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Na intimação, Flávio Dino deu 48 horas e levou um sonoro não. E agora, gente, olhem esta bomba. Documentos vazados, simplesmente devastadores, que eu vou trazer para vocês. E uma demissão. Olhem esta notícia. Após vazamento de dados sensíveis, cúpula do governo Trump tem a primeira demissão. O governo de Donald Trump vive sua primeira crise com o anúncio da demissão do seu conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu preparei com muito carinho para vocês. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Deixa aqui o seu comentário, ele é muito importante para mim.
Também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, agradecendo cada um de vocês e desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro!